Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Nós, entretanto, ainda estamos a admitir algumas pessoas que estão aqui na sala de espera, mas eu vou começando a dar as boas-vindas e a abertura deste webinar, a ação de capacitação. E queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à professora Ruth Pereira, e agradecer a disponibilidade que teve e está a ter agora de nos fazer esta apresentação e a transmitir o conhecimento que tem connosco. E queria também agradecer a presença de todos vocês nesta ação. Este webinar intitula-se Indicadores Biológicos do Solo, Métodos de Amostragem. Vem um pouco no seguimento do início do que fizemos no dia 20 de novembro, e nos que iremos fazer no futuro próximo, muitos deles relacionados com o tema do sol. E este webinar, Ação de Capacitação, foi organizado, está a ser organizado pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no âmbito do SAF, do Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal, e também teve a colaboração da Parceria Portuguesa para o Solo, e conta com a participação da professora Ruth Pereira, da Universidade do Porto. E agradeço a todos vocês estarem aqui presentes. Agora, vou tentar partilhar aqui. Desculpem lá, isto hoje não está a correr muito bem aqui as partilhas. Portanto, não sei se estão a ver o programa do webinar. Portanto, o programa, vamos iniciar com a apresentação, que é o que estou a fazer agora. Depois a professora Ruth vai passar a apresentar os métodos de amostragem do solo e de conservação de amostras, os protocolos padronizados de medição de indicadores biológicos e casos de estudo práticos. Eu agora vou parar aqui um bocadinho, então vou fazer assim. E pronto, queria também, antes de mais, esclarecer que, à semelhança do que foi feito no dia 20 de novembro, da ação para quem cá esteve, para a emissão do certificado de participação é necessário preencherem e submeterem online dois questionários, um deles que tem que ser entregue e submetido até ao final desta ação, que tem 4 perguntas que devem ser respondidas durante a sessão e submetido. O outro vai ser um questionário de avaliação da ação de capacitação, que podem entregar até ao dia 15 de dezembro, às 23h59, que é domingo. Eu, entretanto, vou pôr estas regras no chat. O que é que eu queria dizer mais? Só preenchendo estes dois questionários é que nós podemos emitir o certificado de participação. Portanto, eu também queria dizer o seguinte: hoje temos muita gente inscrita. Não sei se viram todos, mas temos perto de 400 e qualquer coisa de pessoas inscritas. Portanto, nós não vamos, no final, abrir o webinar para perguntas verbais. Portanto, as perguntas que queiram ir fazendo, vão colocando no chat. Nós tentamos depois, no final do debate, fazer um apanhado dessas perguntas para a professora Ruth tentar responder, e aquelas que não forem respondidas, fazemos o favor de encaminhar para a professora Ruth, que depois responderá e nós fazemos chegar a vocês. Queria também aqui, isto é a minha cabo das lembranças, queria também aqui apresentar a professora Ruth, fazer uma breve apresentação da professora, que a professora Ruth Pereira é doutorada em Biologia e professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Atualmente dirige o Centro de Investigação Grino, o Porto, e é coordenadora científica do Laboratório Associado Inoforagro. Integra ainda o painel técnico-científico da Parceria Portuguesa para o Sol, na qualidade de perita. Participa regularmente em projetos de investigação nacionais e internacionais e tem integrado diversos painéis de aconselhamento científico da Comissão Europeia, da FAO, da ISO e de outras organizações. A sua atividade científica centra-se na avaliação de risco em áreas contaminadas e de novas substâncias químicas, na ecologia e ecotoxicologia do solo e no desenvolvimento de indicadores de saúde do solo. Portanto, e feito isto, eu passaria a palavra à professora Ruth e vou parar aqui a partilhar. Já não está a partilhar nada? Não. Não? Boa tarde. Não. Mas partilha o meu PowerPoint, Maísa. Então? Prefere assim? É que eu não estou a conseguir partilhar. Ok, não tudo bem. Eu vou só um momentinho, vou já. Sim. A dada altura achei que já estava a conseguir, mas não. Tudo bem. Pronto, depois a professora vai-me dando indicações para mudar. Sim. Para mudar. Estão a ouvir bem, porque há aqui pessoas a queixarem-se com a questão do som. Ok. Não sei se estão a ouvir bem, mas. Não sei se estão a conseguir já ver a apresentação. Não, ainda não. Ainda não? Não. Vou sair daqui. Já alguém disse que se ouve bem. Pronto, já não é mau. Boa. Está um colega a tentar entrar. Pronto, acho que já estão a ouvir bem. Ainda não vejo o PowerPoint. Pois não vê, porque eu ainda estou aqui às voltas com isto e peço desculpa, mas isto não está fácil aqui hoje. Ora, eu já tentei várias maneiras, a ver se é desta. Não? Ainda não. Isto não está fácil. Agora já está, mas não está em modo de apresentação. Agora eu vou já pôr em modo de apresentação, pronto. Pronto, Ok, peço desculpa por este... Não sei se consigo controlar. É uma sensação... Não dá, não consigo. Não sei se me podem dar o controle, senão, Maísa, vou ter que lhe pedir o favor de... Ok, tudo bem. Pronto, não é assim muito agradável, mas tem que ser. Pronto, então, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Agradeço à Maísa e à Parceria Portuguesa para os Solos este convite. E já sei que não me podem interromper, não é? Portanto, iria dizer para que podiam interromper quando quisessem, fazer questões. Já sei que não podem, mas então depois no final tentamos responder algumas questões sobre o tema. Portanto, o tema é sobre indicadores biológicos, como a Maísa já teve a oportunidade de vos informar, e falar um bocadinho aqui da questão dos métodos de amostragem, porque é um fator determinante para a qualidade dos dados que de facto temos e que depois para as conclusões também que pretendemos retirar. Podíamos avançar, Marisa, por favor. Ora, e antes de falar sobre esta questão dos indicadores biológicos, contextualizar aqui um pouco como é que surge a necessidade de termos indicadores.
e, portanto, começar por definir aqui rapidamente o que é a saúde do solo. Isto é um conceito que já vem sendo trabalhado há muitos anos. A apresentação deste conceito começou nos Estados Unidos, porque, de facto, já havia muita experiência em termos de monitorização dos solos dos diferentes estados. E, portanto, a Sociedade das Ciências do Solo norte-americana considerou que havia necessidade de se definir, então, o que era um solo de qualidade. E, para isso, juntou um comitê de especialistas e pediu-lhes que apresentassem essa definição. E esta primeira definição surgiu e foi publicada em 97, e que então considerava que um solo de qualidade era um solo que tinha capacidade para funcionar dentro das suas fronteiras, do ecossistema natural ou gerido pelo homem ao qual esse solo pertencia, e era capaz de funcionar para manter a produtividade das plantas, a produtividade animal, manter ou melhorar a qualidade da água e do ar, e suportar a saúde humana e também suportar, ou seja, ser um bom substrato físico para suportar as habitações. Portanto, era aqui um primeiro conceito de saúde, de qualidade do solo, surge muito abrangente e que tenta juntar aqui já várias funções do solo. Um pouco mais tarde, ainda também investigadores que pertenciam também a este grupo de trabalho apresentaram aqui o conceito de saúde do solo, ou seja, evoluíram de conceito de qualidade para o conceito de saúde do solo. É uma definição relativamente semelhante, mas tem aqui uma pequena nuance, uma pequena diferença, que é definir o solo, antes de mais, como um sistema vivo, vital. Portanto, deixa de ser apenas uma matriz que suporta os ecossistemas terrestres, ele próprio é um sistema vivo e que tem como função manter a produtividade biológica, toda ela como um todo, não é? E depois promover também a qualidade ambiental, manter a saúde das plantas, dos animais. Portanto, há aqui também ainda semelhanças com... Outra vez, Tóquio. Há aqui também semelhanças com a definição anterior. Ora, mas nesta transição estávamos a evoluir do conceito de qualidade do solo para saúde do solo, que hoje é o conceito mais utilizado. E a grande diferença aqui é que o conceito de qualidade do solo integrava mais as propriedades inerentes do próprio solo, ou seja, as suas propriedades físicas e químicas, e o conceito de saúde do solo vem também integrar, ao considerá-lo um sistema vivo, vem também integrar os organismos vivos que dele fazem parte e, portanto, vem integrar a diversidade biológica na definição do que é a saúde de um solo. E, portanto, e também assumindo que não só é importante garantir a vitalidade biológica do solo, mas até porque também se começou a considerar que estes indicadores biológicos eram, de facto, aqueles que eram mais responsivos às práticas de gestão do solo. O próximo slide, Maísa, por favor. Ora, e portanto, e também aqui para distinguir um pouco o que é, e ficarmos com estes conceitos bem claros entre nós, que é o que é um saúde do solo e o que é a fertilidade do solo, continuam a ser conceitos que são muito misturados ou que estão muito imiscuídos, até pelos próprios interesses de quem gera o solo e de quem utiliza o solo, mas quando falamos de fertilidade, de facto, estamos a pensar apenas na capacidade do solo de sustentar o crescimento das plantas, não é? Sejam plantas que façam parte das culturas de interesse para o homem, ou sejam das plantas da sua vegetação selvagem que cresce acima do solo. E, portanto, e neste conceito de fertilidade, então, está a disponibilização de nutrientes essenciais e também a oferta de todas as características físicas, químicas e biológicas que são favoráveis ao crescimento das plantas. E depois, nesta sequência de fertilidade, vêm outros conceitos que vocês todos que estão aqui a assistir saberão, tal como eu, ou ainda melhor, não é? Que quando falamos de nutrientes indispensáveis ao crescimento das plantas, estamos a falar em macro e micronutrientes, não é?
sendo que os micro apenas têm esta designação porque são necessários em menor quantidade, mas não deixam de ser essenciais e fundamentais e também limitativos se não estiverem presentes. E depois, além dos nutrientes, temos a definição de fertilizantes, que no fundo foi o solo sempre foi gerido no sentido de ter a sua produção máxima e a fertilização do solo sempre foi fornecida nesse sentido, ou seja, os fertilizantes acabam por ser todas aquelas substâncias químicas de origem sintética ou natural, não é? Que são a nossa forma de adicionar nutrientes aos solos e adicionar os nutrientes que as plantas precisam e, portanto, têm que ser aplicados se queremos garantir um nível máximo de rentabilidade e de produtividade biológica dos solos. Depois ainda também sabemos quais são de facto as fontes destes nutrientes, desde os fertilizantes químicos e minerais, como já tínhamos dito, os orgânicos, como o estrumo animal, os compostados, nutrientes reciclados de outros materiais orgânicos, portanto temos aqui uma diversidade de fontes de fertilizantes. Mas quando falamos de fertilidade, de facto, o grande enfoque é a produtividade vegetal que pretendemos retirar de um solo. A próxima. E pensando então e focando-nos num solo agrícola, há autores que definem então quais são as principais funções de um solo agrícola. Obviamente que se estivéssemos aqui um bocadinho a discutir, iríamos ainda encontrar outras, mas as 5 principais que foram elencadas, obviamente que um solo agrícola, a principal delas todas é produzir biomassa vegetal, não é? Ou seja, é produzir as culturas ou a floresta que nós queremos que cresça acima deste solo, é a purificação da água, que é extremamente importante e que é um processo que o solo consegue realizar permitindo a percolação da água e a sua infiltração ao longo do seu perfil, não é? E à medida que a água se vai infiltrando ao longo do perfil, as partículas que são transportadas em solução ou em suspensão nessa água vão ficando retidas nos poros do solo, ou seja, vão ficando retidas associadas aos componentes do solo e, portanto, a água, quando chega aos lençóis freáticos, à partida estará muito livre de todos esses componentes que transportou em solução ou em suspensão. Depois, o solo tem outra função muito importante, um solo agrícola, que é o sequestro de carbono, e que vocês hoje em dia tanto ouviram falar, não é? Com estes desafios que agora vão surgir de sequestrar carbono e dos créditos de carbono que podem ser atribuídos também à custa de novas práticas agrícolas que o promovam. Os solos agrícolas também devem ser, e é vantajoso até para a própria produção, ser o habitat de uma grande diversidade de biodiversidade de espécies. E depois também tem como função, e é bom que essa função também não esteja comprometida, a reciclarem os nutrientes a partir da matéria orgânica e também reciclar ou degradar os produtos agroquímicos de forma a que eles deixem de constituir que se acumulem no solo e que deixem de constituir também um perigo para os animais que lá vivem, para as espécies que dependem desta matriz. O próximo, por favor. E, portanto, é importante, então, definirmos aqui de uma vez por todas que a fertilidade do solo é algo que conseguimos operacionalizar, não é? Ou seja, por meios químicos, físicos, e, portanto, fornecendo todos os nutrientes que serão necessários à cultura que se está a produzir, mas a saúde do solo vai muito mais além disso, ou seja, a saúde do solo, um solo saudável, o ideal até seria ser um solo que necessitaria de uma menor quantidade de inputs, não é? De adições de nutrientes, e ele seria capaz por si só de reciclar os nutrientes e de fornecer os nutrientes essenciais que as plantas precisariam. Próximo. Portanto, e quando se define este conceito de saúde do solo, e até se fizermos aqui um paralelismo com a saúde humana, e esta figura não a consigo traduzir, mas penso que é mais ou menos clara para todas, mas eu vou destacar alguns
alguns exemplos interessantes, é que quando falamos em saúde do solo conseguimos fazer uma analogia com a saúde humana, não é? Portanto, e hoje então com o conceito do One Health, em que sabemos que a saúde humana, a saúde dos animais, das plantas, a saúde das matrizes ambientais como o solo, está tudo interligado, e portanto há aqui um paralelismo que se consegue fazer e que eu posso, por exemplo, ver aqui, vocês podem ver aqui que se de facto quando queremos saber se um determinado, se temos algum tipo, se estamos expostos a algum tipo de contaminação ambiental ou através da alimentação, o que se faz é uma análise ao sangue, uma análise à urina, para se identificar esses produtos químicos que estejam em circulação no nosso corpo, e no solo há algo semelhante, que é aquilo quando nós queremos saber se existem determinados elementos tóxicos, como metais pesados, por exemplo, se eles estão em concentrações elevadas num solo, aquilo que se faz é fazer uma extração para perceber aquilo que de facto está em circulação também no solo e analisar esses extratos de solo. Do mesmo modo, o pH, não é? Também é um parâmetro extremamente importante para a saúde humana e, portanto, é avaliado através da análise do pH do sangue, que deve estar estável num determinado nível, o pH da urina, e, portanto, são indicadores também importantíssimos da nossa saúde fisiológica, e o mesmo acontece com o solo, também medimos o pH das soluções, não é? No nosso caso, as soluções carregadas de solutos que temos no nosso organismo é o sangue, é a urina, e no caso do solo é a fase aquosa do solo, que também é extraída para se determinar o pH, ou é extraída com água, ou é extraída com cloreto de cálcio para se determinar o pH do solo. Portanto, esta figura acaba por ser muito engraçada porque, no fundo, conseguimos encontrar um paralelismo entre indicadores de saúde humana com indicadores de saúde do solo. Mas o que é isto de um indicador, não é? Ou seja, um indicador é uma propriedade física, química, biológica, que convém que seja sensível a perturbações, porque se não for sensível não é de todo um bom indicador, não é? Nós queremos é que seja sensível e que nos ajude a interpretar se o estado de saúde do solo se alterou ou não. Geralmente também selecionamos indicadores que estejam associados a diferentes funções do solo, porque o que nos preocupa então é que o solo seja capaz de realizar aquelas funções que nós consideramos que são relevantes para a sua saúde, e depois para os serviços dos ecossistemas que nós queremos retirar do solo, e portanto têm que ser propriedades sensíveis e propriedades dinâmicas, ou seja, que sejam sensíveis a alterações. E, portanto, o indicador ideal, nós sabemos bem quais são as características que ele deve ter, não é? E na verdade, quase que só podemos dizer que só existe um indicador ideal, que eu já vos vou dizer, que é aquele que consegue cumprir todos estes requisitos que eu vou elencar aqui, que é, primeiro, é um indicador que nós conseguimos relacionar com todos os processos que aquele ecossistema está a realizar, é um indicador que integra ao mesmo tempo processos físicos, processos químicos e processos biológicos, e já está aí o exemplo, que é o caso da matéria orgânica. É um indicador que é fácil de compreender e que é acessível a todos os utilizadores do solo, não é? Com as suas mais diversas especialidades e interesses, e, portanto, é um indicador acessível a todos, do ponto de vista económico, do ponto de vista de é um indicador que pode ser analisado num grande número de amostras, porque não é muito demorado na sua avaliação, é fácil de interpretação, é também sensível à gestão do solo e ao próprio alterações climáticas também, ao clima. É importante que também seja um indicador que já é bem conhecido, ou seja, que já existem muitos estudos e muita informação sobre o mesmo para depois ser fácil de interpretar os seus resultados. Portanto, tudo isto são características do que deve ser um bom indicador de saúde do solo. E como já vos exemplifiquei um pouco antes, de todos aqueles indicadores que temos, e eu hoje não me vou focar particularmente na matéria orgânica, mas de todos aqueles indicadores que já conhecemos, a matéria orgânica
continua a ser inquestionavelmente um dos melhores indicadores de saúde do solo, porque respeita todas estes requisitos. Próximo. Por favor. E, portanto, agora vai ter que dar aqui 3 toquezinhos, que é para perceberem o que é que eu... Agora, só um bocadinho, qual era o meu racional com este slide. Portanto, quando nós também temos um indicador de solo, e qual é a nossa grande dificuldade hoje em dia, e que precisamos de muita investigação ainda sobre este assunto, é que nós precisávamos de saber para cada um dos indicadores qual é o seu limiar e até onde é que nós podemos chegar, não é? Qual é o target? E dependendo do indicador, não é? Por isso é que eu pus aqui o target para trás e para a frente, porque dependendo do indicador, o limiar é aquele valor que nós sabemos que se estivermos abaixo ou se estivermos acima dele, nós temos um solo que está comprometido, não é? E se tivermos um solo que está comprometido, ou seja, que não está saudável, então é preciso uma intervenção para corrigir este indicador. Portanto, para cada indicador, nós precisávamos de saber então qual era o limiar certo, ou seja, qual é o valor que nos garante que o solo é saudável. E depois também sabermos até onde é que podemos puxar aquele indicador. Pensemos, por exemplo, no caso da matéria orgânica, para isto ser claro. O ideal era saber qual é o nível ideal, cá está, qual é o melhor nível de matéria orgânica que nós esperamos no solo, até onde é que nós podemos gerir o solo para aumentar a matéria orgânica no solo, não é? E também, se soubermos qual é o limiar, ou seja, qual é a quantidade ideal de matéria orgânica num solo, isso era excelente, porque depois conseguíamos saber se, e já conseguimos de certa forma, mas conseguíamos saber quando é que um solo é pobre em matéria orgânica ou quando é que um solo é rico em matéria orgânica, não é? Portanto, e esta informação era ideal que nós tivéssemos estes limiares, e vamos tendo alguns, mas são muito limitativos. Porquê? Porque estes limiares e estes targets, ou seja, o ponto até onde nós podemos esticar o nosso indicador, variam com o tipo de solo, o tipo de clima, o tipo de cultura, ou seja, são tão variáveis que às vezes nós assumimos como um limite fixo para dizer, por exemplo, se o nosso solo é rico ou pobre em matéria orgânica, e se não tivermos em conta o tipo de solo, podemos estar a cometer um erro, não é? Porque o que é o valor certo de matéria orgânica para um solo pode não ser o valor certo para outro tipo de solo completamente diferente. E, portanto, esta é a informação que nós temos, é a grande lacuna que nós ainda temos sobre indicadores biológicos, que é, na verdade, saber onde é que estão estes limiares, ou thresholds, como se diz no inglês, e até onde é que nós podemos chegar, e, portanto, a saúde do nosso solo vai estar entre o limiar e o alvo que nós conseguimos atingir. E depois eu coloquei aqui a questão dos níveis de base, porque o que é um nível de base? Se eu tenho como objetivo alterar a gestão do meu solo para ele se tornar um solo saudável, então eu devo monitorizar ao longo do tempo, não é? E para monitorizar ao longo do tempo, eu preciso de indicadores, cá está, e eu preciso de saber qual é o meu ponto de partida, não é? E, portanto, preciso saber o nível de base e depois preciso de alterar as práticas e então ver se eu consigo chegar ao target, não é? Desse indicador. Portanto, se eu consigo maximizá-lo e melhorá-lo ao máximo. O próximo slide, por favor. Ora, e então é aqui que entramos na monitorização, não é? Ou seja, para monitorizarmos nós temos que recolher amostras de solo e às vezes logo aqui pode haver algumas dificuldades e depois podemos ficar muito limitados com o tipo de interpretação que fazemos dos nossos resultados se não tivermos de facto um bom desenho da amostragem e se não tivermos uma amostragem que seja representativa da nossa área de estudo.
Obviamente que não há uma receita para um desenho da amostragem, ou seja, na verdade nós temos várias receitas, o que temos que fazer é ajustá-las ao objetivo do nosso trabalho e, portanto, e tentar, de facto, aplicar o melhor desenho da amostragem possível, com todas as limitações de tempo e económicas, porque as análises de solo, de facto, não são baratas, não é? Como nós sabemos, mas já que queremos investir e que queremos gastar algum tempo e algum dinheiro, que essas análises e que esses resultados que nos tragam alguma vantagem e que nos facilitem a interpretação do estado de saúde do nosso solo. Portanto, há várias possibilidades de desenhos de amostragem, há, de facto, também temos que os ajustar ao nosso tipo de estudo. Uma coisa que é importantíssima é nós nunca nos esquecermos, e vocês, mais uma vez, sabem tão bem como eu, que o solo é uma matriz altamente heterogénea, porque não é miscível, não é? A água é miscível, mistura-se naturalmente, mas isso não acontece com o solo, e, portanto, o solo é uma matriz altamente heterogénea. E, portanto, a recolha de amostras compostas é sempre importantíssima, ou seja, quando nós temos um ponto de amostragem, como vocês veem aqui representado com estas bolas pretas, cada ponto de amostragem deve corresponder a uma amostra composta para, no fundo, representar a heterogeneidade do solo na proximidade deste ponto de amostragem. Outra coisa que é extremamente importante e que às vezes olhamos para resultados de análises e os resultados não batem certo, porque depende da profundidade com que a amostragem foi feita. Portanto, a profundidade é outra coisa muito importante, porque o solo não só espacialmente, não só é uma matriz heterogénea, como depois é uma matriz estratificada, não é? Ou seja, ele tem perfis, no seu perfil tem diferentes horizontes e, portanto, em profundidade ele vai mudando as suas características. E, portanto, se tivermos uma área pequena, a amostragem pode ser aleatória, ou seja, é importante que os pontos que temos estejam distribuídos aleatoriamente, mas que tentem cobrir toda a área. Mas quando temos uma amostragem aleatória, quer dizer que nós não temos nenhum critério para escolher nenhum ponto destes, portanto, eles foram mesmo selecionados ao acaso. Quando queremos ter a certeza que de facto cobrimos toda a nossa área de estudo, então se calhar a opção pode ser uma amostragem em grelha, porque assim sabemos que temos amostras de solo divididas por toda a área de estudo e que esta amostragem é equitativa, ou seja, está dividida por unidades chamemos de assim, de solo, e, portanto, cada unidade destas tem uma amostra. Outra estratégia é, por exemplo, uma amostragem em alguns locais terá que ser uma amostragem estratificada, ou porque temos diferentes culturas, ou porque temos diferentes formas de gestão na nossa área de estudo, ou porque temos diferentes topografias, não é? Diferentes elevações do terreno, diferentes posições solares, sei lá, tanta coisa que pode variar, que também vocês sabem tão bem como eu, e, portanto, o que é que nós temos que garantir? Temos que garantir que qualquer um dos nossos estratos, definido pela variável que estejamos a pensar, está devidamente representado e depois, então, dentro dos estratos, esta amostragem depois pode ser estratificada aleatória, não é? Ou seja, dentro de cada estrato, as amostras podem ser posicionadas no terreno aleatoriamente. Outra estratégia, se de alguma forma nós acharmos que temos ali um gradiente de variação em algumas variáveis, outra estratégia da amostragem pode ser em transepto, não é? E, portanto, recolher amostras ao longo deste transepto e este transepto representar algum tipo de gradiente que nós possamos ter no nosso local de estudo. Maísa, por favor, o próximo. Vou-vos dar alguns exemplos, alguns que vocês conhecem muito bem, não é? No manual de amostragem para análise de fertilização da PRODI, em que tem aqui estas amostragens em zigue-zague, é outra estratégia, não é? A amostragem em zigue-zague garante-nos também que nós, no final, vamos ter
amostras distribuídas por toda a área de estudo. Depois podemos ter unidades amostrais, não é? Se tivermos culturas em linha, podemos ter unidades amostrais em que se marcam aqui umas quantas plantas, não é? Neste caso aqui temos uma unidade amostral onde são marcadas 40 plantas e, portanto, a amostragem é feita, do solo é feita na proximidade destas plantas. O próximo. E também este manual de análise de fertilidade também vos diz depois cada amostra, quantas subamostras devemos ter, cá está, não é? Ou seja, cá está a questão das amostras compostas. Depois também vos diz a que profundidade é que devem recolher e portanto, para cada ponto, se forem escolher 2 profundidades, era 20, 20 a 50, vão ter 2 sacos no final, não é? Cada saco com uma amostra composta de profundidades diferentes, a quantidade de amostra que devem recolher e depois as condições que devem manter as amostras até elas chegarem ao laboratório, não é? E depois também diz-vos qual é, para cada unidade de amostragem, ou melhor, cada unidade de amostragem só representa 5 hectares, portanto, quer dizer, se tiverem 10 hectares, tem que ter 2 unidades e por aí fora, não é? E, portanto, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu acho que esta metodologia vocês conhecem muito bem, e, portanto, não é preciso detalhar. Próximo, por favor. Aqui temos outros exemplos, cá está, só para vos dizer que isto, de facto, depende do objetivo do trabalho. Aqui tínhamos três talhões em 3 quintas diferentes e aquilo que nós queríamos era de facto, cada talhão destes estava num modo de produção diferente e nós queríamos perceber o impacto dos modos de produção no solo, na saúde do solo. E, portanto, se virem, temos aqui uma amostragem em transepto e cada um destes transeptos acompanhava a inclinação do terreno. Aqui também o mesmo estilo de amostragem, noutro talhão, e aqui também, mas os transeptos já não estão tão perfeitinhos porque temos aqui uma vinha em patamares e não uma vinha ao alto, como é o caso das outras duas. E, portanto, mas o objetivo foi também tentar ter transeptos aqui ao longo do talhão todo, porque aqui o objetivo era, de facto, comparar os 3 talhões em termos de saúde do solo. Próximo, por favor. Outro exemplo, em que também diferentes talhões ao longo da quinta, em que se queria fazer uma caracterização geral, neste caso aqui de carbono orgânico, portanto os talhões foram distribuídos ao longo da quinta e depois dentro de cada talhão recolheram-se várias amostras. Isto aqui é mais ou menos o método do Lucas, que eu já vou explicar, que eu sei que também nem sempre é o método que vocês gostam, nem sequer o método que utilizam ou que vos é recomendado, e não têm que usar, não é? O importante é terem bem cientes de qual é o método de amostragem adequado ao vosso interesse, mas basicamente este método aqui, e vem aqui 2 triângulozinhos, porque é feito na linha e na interlinha, estamos a falar de vinhas, não é? E portanto é uma amostra central e depois são 4 subamostras a distâncias de 2 metros, fazendo uma cruz, não é? Distâncias de 2 metros. Portanto, vamos ter uma amostra constituída por 5 subamostras que são recolhidas nestas extremidades desta cruz e, portanto, são usadas para fazer uma amostra composta, isto na linha e na entrelinha. O próximo. Eu represento isto melhor numa próxima figura. Aqui, o outro exemplo, o objetivo era comparar, foi um trabalho que foi feito em que o objetivo era comparar diferentes tratamentos de aplicação de cobre e depois analisar a entrada de cobre no solo e os impactos nos indicadores que medimos. E, portanto, o que se fez foi amostragens ao longo das linhas e, neste caso, recolheram-se em cada linha, recolheram-se 3 amostras, a distância não só de solo, mas depois também de material vegetal, separadas por 25 metros cada uma. Uma recomendação é nunca recolher nas extremidades, não é? Porque os solos das extremidades estão muito sujeitos a outras alterações e até colonizações por seres vivos vindo de outros talhões, portanto,
concentrar as nossas amostras mais no centro das linhas e, portanto, em cada linha tínhamos uma amostra composta formada por 3 amostras recolhidas a 25 metros de distância cada um, como vocês também podem ver neste esquema aqui embaixo. E, portanto, e depois tínhamos, obviamente, a questão é também importante, que é a questão da replicação e, portanto, depois cada tratamento também estava replicado 3 vezes em todo o talhão e, além disso, outra recomendação também é, se estas são as linhas do tratamento que nos interessa, convém ter sempre uma margem de linhas onde o mesmo tratamento não foi feito, ou seja, que nós chamamos as linhas quase tampão, que é para ter a certeza que estas linhas aqui não estão a ser influenciadas pelas linhas seguintes. Portanto, este tratamento aqui também tem estas linhas tampão e estas linhas tampão, que é para não haver, sobretudo quando se trata de aplicações de produtos fitofarmacêuticos, para não haver esta contaminações cruzadas e não haver depois aqui confusão nos resultados. Próxima, por favor. E aqui também, muito brevemente, vou passar rapidamente, porque eu sei que vocês já ouviram falar disto noutras formações, que é a amostragem Lucas, não é? Em que aqui o que se faz em cada um dos pontos da amostragem é recolher uma amostra para a densidade do solo, através do cilindro, como vocês podem ver aqui ilustrado nesta figura, e também o ideal é, de acordo até com o painel para as alterações climáticas, o que recomendo é que as amostragens sejam feitas até 30 centímetros, porque se queremos falar neste caso é um dos parâmetros que interessa, se queremos falar de armazenamento de carbono, de facto, quase que as camadas mais profundas são as mais importantes, não é? Porque à superfície temos maior variabilidade e, portanto, devemos fazer a amostragem a 3 profundidades para a densidade, neste caso usando o cilindro, ou seja, quer dizer que aplicamos o cilindro à superfície e depois vamos afundando, vamos escavando e vamos abrindo um buraco com uma profundidade de 10 centímetros e voltamos a colocar o cilindro e assim sucessivamente. O próximo slide, por favor. Se estivermos, por exemplo, a falar de solos do Douro, não é? Ou solos com uma grande pedregosidade, aquele método do cilindro para a densidade do solo não funciona, portanto, usamos o método da escavação. Tudo isto são protocolos padronizados que eu vos vou falar e depois no fim justifico porquê. Temos o método da escavação, em que aquilo que fazemos é, de facto, abrir uma cova no solo, até à profundidade que queremos, seja de 20 centímetros, neste caso, não é? Depois enchemos este buraco com um plástico, não é? Recolhemos o solo que retiramos, desculpem, e depois enchemos este buraco com um parafilme ou com um plástico e vamos enchê-lo de areia. Pode ser com água, mas a areia é muito mais seguro, porque até depois podemos recolhê-la de novo, não é? E dá para a amostra seguinte, e portanto enchemos de areia, vamos medindo o volume de areia que estamos a adicionar, areia fina, e no final sabemos qual é o volume do orifício que abrimos e, portanto, sabendo o volume, depois tendo a massa seca deste solo que de lá retiramos, conseguimos determinar a densidade aparente do solo, que é a relação entre a massa e o volume que essa massa de solo ocupa. Próximo slide. E para os outros parâmetros físico-químicos e para parâmetros biológicos também, por isso é que vocês estão a ver aqui o amostrador está de luvas, não é? Então, vamos recolher as 5 subamostras e aqui a recolha do solo para os cilindros, não é? Depois vamos recolher ao lado, vamos recolher uma subamostra, assim mais ou menos em triângulo, e vamos juntar tudo num balde, as subamostras todas num balde, e depois então vamos homogeneizar bem, misturar bem as 5 subamostras e então recolher para os nossos parâmetros, sendo que se quisermos, por exemplo, recolher amostras de solo para indicadores biológicos, como, por exemplo, a metagenómica, não é? Extração de DNA, que já vamos falar disso, e para depois para a análise da diversidade da comunidade microbiológica, então devemos estar com luvas,
cada ponto da amostragem devemos trocar o saco, por isso é que a forma fácil é colocar o saco dentro do balde, porque senão tínhamos de estar sempre a lavar o balde e não faria sentido, portanto, colocar o saco dentro do balde. Usar material esterilizado para a recolha de amostras, portanto há aqui todo um cuidado de assépsia que devemos ter se queremos recolher amostras para determinados indicadores biológicos, como é, por exemplo, o caso da diversidade da comunidade microbiana. O próximo. E, portanto, a questão é... temos aqui, então, alguns métodos de amostragem que podem variar ligeiramente, não é? Consoante os parâmetros. Eu agora vou-me focar nos indicadores biológicos, que era a razão desta apresentação, e vou falar um bocadinho método a método, que cuidados é que nós devemos ter, então. Ora, quando falamos de biodiversidade do solo, estamos a falar de uma parafernália de espécies, não é? Ou seja, o solo é considerado um dos maiores reservatórios de biodiversidade do planeta. Ou seja, acredita-se que 40% das espécies que existem na biosfera, que existem no planeta, passam pelo menos o seu ciclo de vida pode não ocorrer todo no solo, mas pelo menos uma fase do seu ciclo de vida decorre no solo, sendo que, na verdade, aqueles verdadeiros organismos do solo são aqueles que consideramos que são aqueles que passam todo o seu ciclo de vida no solo. E mesmo assim temos uma diversidade enorme, que vai desde as bactérias, aos fungos, aos nemátodos, rotíferos, que se calhar algo menos familiar para todos vós, mas que temos um conjunto de invertebrados que o que vocês veem aqui é que eles vão variando de dimensão e uma boa forma de os organizarmos é, na verdade, organizá-los às vezes por grupo, de proximidade, não é? Nós chamamos de tais grupos taxonómicos, mas também não só pela proximidade, mas também agrupá-los pelas funções no solo, ou então também agrupá-los pelo seu tamanho, que é também uma forma muito fácil de, depois, quando queremos selecionar qual é o método de amostragem que vamos escolher para os recolher. E, portanto, temos aqui as bactérias, os fungos e as árqueas temos aqui um conjunto de organismos que nós sabemos que fazem parte da microflora e da microfauna, portanto, tem dimensões da ordem dos micra, não é? Depois temos aqui um conjunto de invertebrados que nós colocamos na mesofauna, ou seja, que têm tamanhos intermédios, e depois temos as macrofauna, onde temos aqueles invertebrados de maiores dimensões e onde, por exemplo, as oligoquetas, as minhocas também já estão aqui incluídas. E, portanto, uma forma de os agrupar para os estudar, como eu dizia, pode ser com base na sua dimensão e aí classificamos em micro, meso e macrofauna. O próximo, por favor. E então, vou começar agora por falar, não vos vou falar dos indicadores todos, porque será impossível, não é? Mas vou começar por falar de alguns e falar dos métodos de amostragem, então, que nós temos disponíveis e porque é que estes indicadores biológicos são importantes. O caso das minhocas, de facto, das oligoquetas, já é bem conhecido de todos vós a importância destes organismos para o solo, ou seja, este grupo de organismos tem as suas funções são muito bem estudadas e muito bem conhecidas. Já toda a gente ouviu falar de Darwin e sabe, quando pensamos em Darwin, ligamos à origem das espécies, mas o mais engraçado é que um dos estudos mais importantes do Darwin foi sobre as minhocas, não é? O seu primeiro livro era sobre a descrever as funções das minhocas, que ele se sentava no jardim e que as via, no fundo, no solo do seu jardim, e ele a descrever as suas funções e a sua importância. Portanto, é um grupo de organismos muito bem conhecido e muito reconhecido pela sua importância. Elas ajudam a formar o solo, ajudam a estabilizar a estrutura do solo, a estabilizar os agregados do solo, porque vão misturando matéria orgânica com componentes minerais. Vão abrindo galerias, como vocês veem nesta imagem, portanto, estas galerias são importantíssimas para a infiltração da água.
vão decompondo a matéria orgânica, mas é importante, quando elas são consideradas organismos decompositores, mas a verdade é que é preciso cuidado com esta declassificação, porque elas, na verdade, elas não decompõem a matéria orgânica, quem decompõe são as bactérias e os fungos. Elas são consideradas dentro do grupo dos decompositores porque elas preparam a matéria orgânica, no fundo, para ela ser decomposta, porque vão se alimentando da matéria orgânica, vão libertando as suas fezes ou castas, como são designadas, à superfície do solo, e, portanto, à medida que elas vão mastigando e que vão degradando a matéria orgânica, elas estão a preparar e a facilitar a colonização por micro-organismos e, portanto, estão a ajudar o processo de composição. Portanto, se são decompositores, ajudam na reciclagem de nutrientes, criam espaços e habitats para outras espécies, portanto, têm funções extremamente importantes que poderíamos continuar aqui a elencar. E depois, também para as estudarmos e para melhor percebermos as suas funções no solo, também as temos que agrupar consoante a profundidade do solo e o comportamento que elas têm no solo. Porque temos algumas espécies que vivem apenas no humus, à superfície, e, portanto, aí fazem tudo, aí libertam as suas fezes, aí se alimentam. Temos espécies, vou passar para estas, temos as espécies endogeicas, não é? Que estão estritamente dependentes do solo e não conseguem abandonar esta matriz, porque não conseguem sobreviver e, portanto, formam galerias verticais, galerias horizontais e quando entram em estado de dormência, elas abrem estes macroporos e ali ficam até que as condições sejam favoráveis. E há outras que, de facto, vivem em maior profundidade, têm também capacidade para se enterrar no solo, mas conseguem vir à superfície onde se alimentam e onde libertam as suas fezes e deixam os sinais da sua presença cá, na superfície do solo. E, portanto, enquanto se deslocam, estão a transportar matéria orgânica, como vocês veem aqui pelos resíduos escuros nestas galerias, elas estão, de facto, a transportar matéria orgânica. Próxima. Portanto, qual é o método que nós temos para estudar as oligoquetas ou as minhocas no solo e para as utilizar como um indicador biológico? Mais uma vez, existe uma norma ISO para a amostragem deste indicador biológico e que tem dois métodos. Um é pesquisa manual e que geralmente é acompanhado também por um método de extração. Ora, o que é que temos que fazer? Temos que abrir um buraco no solo com cerca de 0,25 metros quadrados, ou seja, 50 por 50 centímetros. A profundidade, podemos nós decidir a que profundidade queremos ir, geralmente os 20 centímetros é a profundidade a que conseguimos ir, porque também estamos a falar de um grande volume de solo que estamos a retirar, e este volume de solo que é retirado deste buraco é colocado num plástico, não é? E depois é feito aquilo que é a pesquisa manual das oligoquetas, ou seja, tem que se percorrer o solo todo e tem que se identificar a presença destes organismos, geralmente eles são separados e são conservados numa solução preservante, para depois serem identificados, se tivermos como objetivo também estudar a sua diversidade, e portanto este é o primeiro método, que é o método de pesquisa manual. De seguida, o que é que podemos ir fazendo ao mesmo tempo? Depois de ter retirado o solo, temos então este buraco com a profundidade desejada que abrimos e podemos utilizar uma substância irritante, uma solução de uma substância irritante, aquela que é recomendada no protocolo ISO é o AITC, que é o isotiocianato de alila, que no fundo é uma substância natural, mas que é vendida na forma de um óleo, que é, por exemplo, a substância química que dá o sabor responsável pelo sabor e pelo aroma da mostarda, por exemplo. Portanto, é uma substância de origem natural, de origem vegetal, mas que é irritante para estes organismos, e prepara-se uma solução
tem que primeiro ser diluído num isopropanol, porque é um óleo, e depois então misturado com água, e esta água é colocada neste orifício e durante 30 minutos a água vai estar a percolar, vai estar a infiltrar-se no solo e, portanto, elas, como é uma substância irritante, vão tentar fugir para a superfície e podemos recolhê-las. O que é que nós estamos a recolher? Estamos a recolher aquelas espécies anécicas ou endogeicas que estão, de facto, enterradas no solo e que, graças ao facto de estarmos a usar esta solução, elas vêm à superfície porque reagem à mesma. O que é que podemos medir neste indicador? A biomassa, ou seja, é trazer os organismos para o laboratório e passá-los por um papel de filtro úmido para libertá-las do solo e depois medir o seu peso e, portanto, ficamos com a biomassa ou o peso úmido por cada ponto da amostragem. Também podemos medir a densidade, porque se nós soubermos exatamente qual é a dimensão daquele buraco que abrimos e qual é a sua profundidade, nós conseguimos saber a que área é que elas correspondem, não é? Portanto, podemos expressar o número de indivíduos por massa, por área ou por volume de solo. E depois, então, se tivermos competências para isso, podemos, então, tentar identificar as espécies que temos presentes. Mas só a biomassa e só a densidade, que já são indicadores na verdade, excelentes, não é? Porque há colegas que até dizem que às vezes basta só elas estarem presentes, que já isto é um bom indicador de saúde do solo. Portanto, só a biomassa e a densidade já são bons indicadores de saúde do solo e, portanto, se não tivermos competências para ir à diversidade, também isso não nos deve impedir de usar este indicador de saúde do solo. Próxima, por favor. Depois, dentro ainda da macrofauna, e depois também o que eu quero aqui desmistificar é que alguns destes indicadores, é certo que alguns têm mais exigências laboratoriais, não são aqueles indicadores que possamos fazer cada um que trabalha com o solo todos os dias que possa fazer, se calhar sem ajuda, mas há indicadores que até podemos fazer e podemos, porque não são, nem todos são assim tão exigentes, não é? Que não possamos simplificar para ter uma avaliação da saúde dos nossos solos. E então há diversidade de todos os outros invertebrados que temos no solo, pelo menos da macrofauna, não é? A mesofauna já não são estes métodos, mas da macrofauna, podemos usar as armadilhas de queda, não é? Temos também, mais uma vez, um protocolo que determina como é que elas devem ser preparadas. Portanto, como são armadilhas de queda, quer dizer que aquilo que nós estamos a recolher são os invertebrados que se deslocam ativamente na superfície do solo. Portanto, geralmente usamos 2 copos, um dentro do outro, não é? Eu já explico porquê, mas estes copos devem estar nivelados com a superfície do solo, porque se é queda, quer dizer que os animais têm que, de facto, ser apanhados de surpresa, estar aqui a deambular e ser apanhados de surpresa e caírem dentro da armadilha. Esta armadilha, como vocês veem, tem um líquido preservante que está aqui colocado, podem ser vários. Antigamente usava-se um que era uma solução de formaldeído, mas que hoje em dia não se evita-se ao máximo porque é carcinogénico, não é? E, portanto, utilizam-se outras soluções. O que é importante é que sejam anticongelantes também e que não evaporem também, o que é importante também quando as temperaturas são elevadas, ou seja, o oposto da necessidade do funcionamento deles como um anticongelante. Portanto, estas soluções de propilenoglicol, que é o mais recomendado, podem estar diluídas de 25% a 100%. Obviamente que quanto mais concentrado, o problema é que também é caro, não é? Portanto, tem que haver aqui um compromisso na diluição, mas uma coisa é certa é que se nós queremos usar estas amostras destes organismos que estão aqui para ir a uma identificação mais além, ou seja, para ter uma melhor identificação taxonómica, portanto, fazer extrações de DNA, etc. Portanto, é importante que a amostra, enquanto esteja a ser recolhida no campo, esteja bem preservada e, portanto, deveríamos usar uma concentração muito próxima do 100%, não é? Ou seja,
de preferência ao 100%, porque é a concentração do propilenoglicol que melhor preserva a amostra para a extração de DNA. Depois, quando vamos recolher a amostra, porque o truque é ter 2 copinhos um dentro do outro? Porque quando estamos a enterrar o copo e a acomodá-lo bem aqui as extremidades ao solo, para não ficarem aqui fendas entre o solo e o copo, há muito resíduo, há muito lixo que cai para dentro do copo e, portanto, isso vai-nos tornar a amostra muito cheia de resíduos, que depois para manipulação e para extração do DNA é complicado. Então, temos um copo e que acomodamos bem, e depois aquele onde nós vamos recolher a amostra, onde vamos pôr o propilenoglicol, o que acontece é que já é só colocar lá, é pôr o líquido preservante e depois disfarçar bem no ambiente, como vocês veem aqui, para várias coisas, para não nos danificarem as amostras, não as retirarem, os curiosos, e, sobretudo, para evitar que pequenos mamíferos, não é, pequenos ratinhos, pequenos répteis caiam aqui dentro e morram, que também não há necessidade e não é esse o objetivo. Portanto, num clima como o nosso, um clima temperado e consoante a altura do ano, estas amostras devem estar no campo pelo menos 2 semanas, é o mínimo. Não quer dizer que até não possam estar mais tempo, mas pelo menos 2 semanas. Cada amostra destas tem uma área, como estamos a falar de organismos móveis, assume-se que elas têm uma área de intervenção de 1 metro quadrado, ou seja, e se eu quero que esta amostra seja completamente independente de outra, então se elas têm uma área de 1 metro quadrado, quer dizer que cada amostra destas deve estar separada de outra pelo menos 2 metros, que é para não haver sobreposição de áreas de intervenção. Não conseguimos tirar conclusões sobre a densidade dos organismos, não estamos a medir densidade, porque eles estão-se a deslocar ativamente no solo. O que nós podemos é expressar os nossos resultados em termos de capturas, não é? Número de capturas nas armadilhas. Obviamente que se tivermos uma densidade muito superior, temos mais capturas, mas não é uma medida direta, porque é o que este método mede é a atividade dos organismos e não a sua densidade. Portanto, os resultados podem ser expressados em capturas e depois também, para a frente, Maísa, por favor. E depois também, cá está, podemos identificar, e aqui é que às vezes parece que é uma dor de cabeça pensarmos assim, mas como é que nós temos conhecimento para identificar estes organismos? Mas não é preciso muito conhecimento, ou seja, existem chaves dicotómicas muito simples que nos permitem, às vezes até olho nu, mas alguns são mais pequeninos, terá que ser com uma lupa, permitem-nos pelo menos agrupar os organismos por ordens, não é? Como vocês veem aqui, até com imagens que retiramos da internet, é possível fazer esses agrupamentos por grandes grupos de organismos. Vocês veem aqui, alguém esteve a retirá-los da amostra, já esteve aqui a agrupá-los e a separá-los, e depois é contar o número de organismos pertencente a cada ordem. No próximo, Maísa, por favor. Pronto, tem aqui outros exemplos, não é? E depois podemos calcular de forma muito simples índices de diversidade, como é o caso do índice de Shannon-Wiener, que é muito fácil de calcular. Portanto, o que nós estamos aqui a entrar nesta fórmula é o PI. E o que é o PI? É o número de organismos de cada grupo relativamente ao número de organismos total que encontramos na nossa armadilha. Portanto, estamos a trabalhar com as abundâncias relativas dos diferentes grupos e estamos a calcular um índice de diversidade. E outra informação que pode ser muito interessante é também depois usar este mesmo valor de PI ao quadrado, o somatório dos PIs para os diferentes grupos, para calcular um índice de dominância que, na verdade, dá-nos o oposto da diversidade, ou seja, o que nos diz é que aquela zona até se calhar tem uma baixa diversidade e, além de ter uma baixa diversidade, pode ter ali um tipo de organismos que está a dominar a comunidade e depois poderá ser interessante então ir a uma identificação mais além e perceber o que é que está ali a dominar e que está a limitar a diversidade destes organismos no solo. O próximo, por favor. Mas, portanto, com a ajuda destas figuras e de uma lupa não é assim tão difícil identificar estes organismos, não é algo que não esteja acessível a todos.
Depois temos os nemátodos do solo. Os nemátodos também são um indicador excelente, também têm um protocolo ISO, são importantes porque eles aparecem em todos os tipos de solo, até nas regiões mais extremas, nos polos, são quase estes organismos que dominam. São relativamente fáceis de extrair e também são fáceis de identificar com base na morfologia das suas peças bucais e que está associado aos seus hábitos alimentares. Portanto, é uma identificação relativamente fácil. Os nemátodos são extremamente sensíveis a alterações das propriedades do solo e à manipulação, à mobilização do solo que se possa fazer e, portanto, tem a ver a possibilidade também de identificar ao nível da espécie, também é um grupo de organismos que nos pode dar alguma indicação sobre a saúde do solo e sobre as condições do solo. Portanto, geralmente também recolhem-se amostras compostas, pode-se ir até aos 10 centímetros de profundidade ou ir um pouco mais abaixo, aos 15, mas eles são sobretudo ativos nas camadas mais superficiais do solo. As amostras devem ser recolhidas e transportadas a 4 graus para o laboratório, ou seja, recolherem-se amostras compostas e transportar para o laboratório numa caixa com termoacumuladores a frio, e depois podem ser armazenadas a 4 graus durante um máximo de 4 semanas até serem processadas. Porquê é que não podem ser congeladas? Porque nós precisamos que os organismos estejam vivos para serem extraídos e para depois, então, serem preservados e serem analisados. O próximo, Maísa, por favor. Portanto, aqui só está representado ao microscópio, pois as amostras são vistas ao microscópio e cá está, sem irmos à espécie, que é algo muito mais complicado, nós conseguimos vê-los bem ao microscópio e conseguimos perceber pela forma das peças bucais se eles são herbívoros, ou seja, que se alimentam fundamentalmente das raízes das plantas, retirando a seiva das raízes das plantas, se eles são fungívoros, se se alimentam de fungos, se são predadores, a peça bucal indica muito bem que eles são predadores, ou seja, capturam ou outros nemátodos ou outros organismos, se são bacterívoros, que têm aqui uma peça bucal que suga também as bactérias, ou se são omnívoros e, portanto, vocês veem as formas das peças bucais são completamente diferentes. Isto são esquemas e isto são imagens do microscópio, são muito fáceis de identificar e de os classificar, ou seja, depois o objetivo da visualização ao microscópio é que usou-se um determinado volume de solo, geralmente 100 centímetros cúbicos de solo são usados para fazer a extração dos nemátodos e depois de fazer essa extração sabemos que os organismos temos que os observar, temos que os contar e então temos que os classificar com base então no seu grupo funcional, e o grupo funcional é determinado pelo o tipo de alimento que utilizam. Próximo, por favor. Ora, então temos nemátodos de vários, como tínhamos visto, ou que se alimentam de bactérias, ou seja, estes são extremamente comuns em solos agrícolas e são um excelente indicador da saúde do solo, mas alguns são aquilo que nós chamamos os oportunistas do enriquecimento, ou seja, quando um solo é fertilizado com matéria orgânica, com resíduos orgânicos, este grupo tende a aumentar, porque fica, no fundo, com muito alimento disponível, não é? Matéria orgânica, às vezes estamos a falar de matéria orgânica de fácil degradação e, portanto, este grupo rapidamente se multiplica e manifesta-se logo, não é? Porque torna-se dominante relativamente aos outros. Depois temos os nemátodos que se alimentam de fungos, têm ciclos de vida também muito curtos, não é? Geralmente precisam que o solo seja mais estável, ou seja, solos muito mobilizados, eles tendem a não ser favorecidos, a sua presença tende a não ser favorecida, porque têm maiores dimensões e, portanto, a mobilização mecanicamente dá cabo deles e eles são bastante afetados e, portanto, é uma comunidade um grupo que é muito afetado em solos que sofrem uma mobilização mais intensa.
Os omnívoros são generalistas, não é? Ou seja, eles conseguem se alimentar um pouco de tudo. Também são sensíveis à mobilização, também pela sua dimensão, e também são muito sensíveis a excesso de azoto, ou seja, também é algo que não os favorece. Depois temos os nematos predadores, também com maiores dimensões, também muito sensíveis a tudo o que sejam práticas mais mecânicas de gestão do solo. E, portanto, como vocês veem aqui, não é? Temos diferentes grupos e que vão se responder de formas diferentes às práticas que são implementadas no solo. O próximo, por favor. Só para vos dar então aqui alguns exemplos de alguns resultados, obviamente que o ideal é termos uma comunidade em que todos os grupos funcionais estão bem representados, quer dizer que temos uma comunidade bem estruturada. Estes são os resultados de uma aluna minha de doutoramento, em que aqui o objetivo deste trabalho, neste caso particular, pomos aqui menos sensível e mais sensível aos PPPs. O que é que isto quer dizer? Ela está a estudar talhões onde temos duas castas diferentes, uma casta muito mais sensível e onde os tratamentos fitossanitários ao longo do período de produção são muito mais intensos, portanto, mais aplicações, mais diversidade de produtos fitossanitários, e, portanto, estávamos à espera, ela fez a amostragem na linha e na entrelinha, e estávamos à espera, a hipótese que colocámos aqui, então, é se há mais tratamentos fitossanitários, isso vai ter mais impactos na saúde do solo, comparativamente aos talhões, onde tem uma casta menos sensível às doenças e, portanto, tem um tratamento fitossanitário menos intensivo e com menos impactos na saúde do solo. E o engraçado é que não temos aqui grandes diferenças em termos de abundância total, como vocês veem aqui, mas também os grupos estão cá todos, não é? Embora o caso dos predadores estejam menos bem representados, mas, na verdade, até ao contrário do que estávamos à espera, a comunidade era mais bem estruturada nos talhões com a casta mais sensível, e, portanto, mas mesmo assim não houve diferenças propriamente entre um talhão e o outro, se bem que aqui temos alguma dominância do grupo de herbívoros comparativamente ao outro talhão. O próximo. Agora resta interpretar estes resultados, não é? Porque também uma coisa engraçada dos estudos de campo e que há sempre uma dor de cabeça é que geralmente nós estamos aqui a pensar, estamos focados num tipo de variável, não é? Que a nossa variável era a casta e os tratamentos fitossanitários, mas depois é sempre difícil arranjar dois talhões onde todas as outras variáveis sejam iguais, não é? Se nós queremos estudar, as nossas de estudo era o tratamento fitossanitário e a casta, depois gostávamos que tudo o resto fosse tratado do mesmo modo e nem sempre é assim. Portanto, isso é outra dificuldade dos estudos de campo, é a replicação, mas isso dava quase outro webinar, não dava para falar hoje. Portanto, agora a comunidade microbiana do solo. Também não há dúvidas que tem funções importantíssimas, são decompositores da matéria orgânica, os micro-organismos fazem reciclagem de nutrientes, estabelecem interações bióticas importantíssimas com as plantas e a maior parte delas importantes para a saúde das plantas, são supressores dos micro-organismos patogénicos, os micro-organismos produzem uma data de substâncias mucilaginosas que ajudam a melhorar a estrutura do solo, a formar o solo, etc. Ou seja, temos aqui múltiplas funções que são atribuídas à comunidade microbiana e que hoje nós percebemos a importância desta comunidade. Próximo, por favor. Tenho que acelerar que o tempo está a passar depressa. Ora, então, e como é que nós recolhemos amostras? Existe também uma ISO a determinar não só as regras de recolha, transporte, como as condições de armazenamento, processamento das amostras, quais são os melhores períodos de amostragem, não só para a comunidade microbiana, mas para todos os outros indicadores biológicos. Portanto, isso está tudo descrito. Então, as amostras devem ser recolhidas em condições de assépsia. Temos que retirar tudo o que são resíduos orgânicos à superfície da nossa amostra, porque se a nossa amostra levar raízes, se levar
resíduos de matéria orgânica, resíduos vegetais, isso vai estar a fazer com que a comunidade microbiana continue a trabalhar ativamente e, portanto, quando chegarmos a fazer a análise, o que nós vamos obter na análise já não é o que estava a acontecer no campo, que era o que nós queríamos saber. Também para parar a atividade da comunidade microbiana, a sua multiplicação, etc., as amostras devem ser transportadas no frio, de preferência a 4 graus. Se for para análise de DNA, o ideal até era ter gelo seco, quando as recolhemos, e transportá-las no gelo seco. Nós sabemos que isso é difícil, mas pelo menos no gelo, a menos 4 graus, desculpem, não é 4 graus, a menos 4 graus, portanto, levar gelo para o campo. Devem ser transportadas no escuro, porque também temos micro-organismos que realizam a fotossíntese, como as cianobactérias, e também queremos parar a sua atividade. Consoante os parâmetros que queremos medir, mas para a maior parte deles, a conservação deve ser por 7 dias a 4 graus centígrados. Ou então, se não conseguimos fazer as análises no prazo de 7 dias, as amostras devem ser conservadas a menos 20 ou a menos 80. Claro que a menos 80 é sempre o mais seguro e permite conservações por anos, seja períodos mais longos. Se nós queremos usar a nossa amostra de solo para extrair DNA e RNA para estudar a comunidade total de micro-organismos, então podemos conservar até 2 anos, mas aqui é importantíssimo que a amostra seja conservada o mais depressa possível, não é? E que seja colocada imediatamente a menos 20 graus ou a menos 80, consoante o tempo de armazenamento que nós queremos. Depois, quando vamos analisar as amostras, também no caso da respiração, da atividade, ou seja, aqueles tipos de parâmetros em que nós queremos que a comunidade esteja ativa e a trabalhar, então o processo de descongelamento tem que ser lento. Ou seja, antes de fazer a análise, nós temos que descongelar as amostras a 4 graus durante uma semana, metê-las no frigorífico durante uma semana, e depois de passar uma semana a 4 graus, devemos colocá-las 3 dias a 20 graus centígrados, que é para elas subirem progressivamente para a temperatura ambiente. Se for para extração de DNA e RNA, não, isto então não é para fazer, não é? Ou seja, o que temos que fazer é, a amostra está congelada e o mais depressa possível extraí-la, usá-la para extrair o DNA e o RNA, que é para ela não sofrer alterações em termos de multiplicação dos organismos e, portanto, estar aqui, na verdade, a alterar a sua proporção, a proporção que eles tinham no momento da amostragem. Quando é que devemos recolher as amostras? Quase para todos os indicadores biológicos. Na nossa região, estamos numa região temperada, Portugal faz parte de um clima temperado, e, portanto, primavera-outono é o ideal, não é? E não fazer a amostragem após chuva intensa, ou seja, quando os solos estiverem saturados de água. Maísa, por favor, próximo. Portanto, para que é que podemos usar, a nível da comunidade microbiana? Podemos fazer análises enzimáticas, não é? Ou seja, a maior parte das enzimas que nós temos no solo, algumas são intracelulares, mas outras são enzimas livres, que os micro-organismos produzem e libertam no solo, para estas enzimas fazerem as suas funções. Quando estamos a falar de enzimas, o que é isto? Não é? Recordar o que é isto? Ou seja, são proteínas que têm a capacidade de realizar reações catabólicas, não é? Ou seja, elas pegam numa determinada substrato e vão decompor este substrato nos seus componentes, não é? Ou seja, elas são proteínas que estão ajustadas a diferentes tipos de substrato, portanto, conseguem formar estes complexos e depois conseguem transformar, então, este substrato nos seus produtos, não é? Resultantes desta atividade catabólica. Portanto, a maior parte das enzimas, como eu dizia, estão no solo, foram produzidas por micro-organismos e são elas que são responsáveis pelo catabolismo, pela degradação, chamemos-lhe assim, de uma forma mais simples, das moléculas orgânicas nos seus componentes e, portanto, são elas que nos ajudam nos ciclos de nutrientes. Geralmente, quando analisamos enzimas, não devemos analisar só um parâmetro enzimático. Geralmente, quando devemos fazer uma bateria de enzimas que estejam ligadas aos diferentes ciclos biogeoquímicos. Maísa, a próxima, por favor. E o que é isto de ciclos biogeoquímicos? Também não será nada de novo para vocês, eu só estou a ilustrar aqui o ciclo do azoto, não é? Em que o que nós temos é matéria orgânica,
a matéria orgânica no solo vai ser degradada por bactérias, não estou aqui, desculpem, estou aqui, não é? Bactérias que vão decompor a matéria orgânica e tudo o que são compostos orgânicos de azoto vão transformar em amónia, não é? E depois esta amónia vai sofrer um processo de nitrificação até que se transforma em nitritos, aqui foi erro meu, em nitritos, e depois transforma-se em nitratos, e os nitratos são a forma de azoto proveniente da matéria orgânica que as raízes das plantas conseguem assimilar e conseguem utilizar. Depois estes nitratos vão sofrer, por outros micro-organismos, vão sofrer um processo de desnitrificação em que são convertidos em óxido de azoto e temos o azoto de volta à atmosfera. Qual é o problema? É que esta fase, esta parte do ciclo é relativamente rápida, não é? O problema é que este processo de fixação de azoto, temos muito azoto na atmosfera, mas este processo de fixação de azoto é muito difícil de conseguir. Porquê? Porque o azoto que está na atmosfera não é usado pela maior parte dos seres vivos. Só há um grupo de seres vivos, que são conhecidas como as bactérias fixadoras de azoto, que vivem nas raízes das leguminosas, ou algumas vivem livres no solo, e que conseguem fixar este azoto atmosférico e conseguem fazer uma coisa que é muito difícil, que é quebrar esta ligação tripla entre estes dois átomos de azoto, e então converter o azoto em amónia e colocá-lo aqui no ciclo. E, portanto, mas o que era ideal era que esta entrada fosse suficiente, mas não é suficiente, e daí a necessidade de nós termos que fertilizar os solos. E, geralmente, a fertilização é feita com vários tipos de compostos de azoto. Vocês sabem que a ureia é um dos mais usados, e quando adicionamos ureia ao solo, compostos de azoto na forma de ureia, temos aqui um conjunto de enzimas, que são as ureases, que vão degradar a ureia em amónia, e cá está a amónia no ciclo de utilização. Portanto, sim, uma forma muito simples, falar de ciclos biogeoquímicos, mas só para passar ao slide seguinte, se faz favor. Estou a ficar preocupada com o meu tempo, mas só para vos mostrar que, se eu quero perceber o que é que está a acontecer no meu solo em termos de ciclo de azoto, então não me basta só avaliar uma enzima, um conjunto de enzimas, eu tenho que avaliar, de preferência, todas as enzimas que estão envolvidas no ciclo do azoto. Cá estão as ureases, cá está a mineralização do azoto e cá está a nitrificação, as enzimas que são responsáveis pela nitrificação, conversão da amónia em nitratos e em nitritos, e, portanto, se eu analisar este conjunto de enzimas, eu consigo perceber tudo o que está a passar com o ciclo de azoto no meu solo. E, portanto, é importantíssimo fazer sempre uma bateria de enzimas. E vocês veem aqui, no caso deste estudo, outra vez voltando ao mesmo tipo de amostragem, a minha aluna aqui não identificou alterações em termos de atividade da urease entre os talhões e entre a linha e entre linha, portanto não houve alterações nesta atividade desta enzima, mas se formos para a mineralização do azoto, já vimos que aqui nas linhas está a haver uma inibição da mineralização, certamente porque estão a ser utilizados, é a hipótese que colocamos e que agora tem que ser interpretada à luz da informação, é que o que estará a acontecer é que não está a ser preciso mineralizar a matéria orgânica em amónia, porque se calhar estão a ser fornecidos fertilizantes em que a amónia já está na forma disponível para as plantas utilizarem. Como já há amónia disponível, não há necessidade de haver mineralização da matéria orgânica e, portanto, há aqui uma inibição na linha das videiras. E o mesmo acontece com a nitrificação, portanto aqui na entrelinha também está a haver uma inibição da nitrificação, que também é preciso perceber porque é que esta inibição está a acontecer. Portanto, mas o conjunto das três enzimas vai nos permitir perceber o que é que está a acontecer no ciclo do azoto ali naqueles talhões. Por favor, Maísa. Maísa, eu já estou no limite. O que é que fazemos com o tempo? Ainda tinha mais uns slidezinhos. Não sei se já estão muito aborrecidos, também não. O que é que...
O que eu posso fazer, não sei bem como, porque estou aqui a partilhar a aplicação, mas posso pedir aqui ao meu colega, o Diogo, para partilhar o link do questionário de avaliação, para o caso de algumas pessoas terem mesmo que terminar a sessão agora, portanto, às Tenho aqui os 4h30. comentários a aparecer, portanto, quando alguém estiver aborrecido, mandem-me calar, por favor. Pronto, uma vez que estava previsto terminar às 4h30 esta ação, nós vamos disponibilizar o link no chat para quem tiver que se ir embora e continuamos, porque para mim está a ser muito interessante e creio que para a maioria das pessoas e pronto. Está bem? Pronto. Então vou continuar e vou tentar ser o mais breve possível. Tudo bem. Pronto. Obrigada, professora. Então temos aqui outro indicador, que é o indicador de diversidade funcional da comunidade microbiana. Eu estou a fugir um bocadinho às análises de microbioma que vocês já vão ouvindo falar muito e estou a apresentar outras alternativas e até alternativas mais baratas, não é? E, portanto, o ser mais barato tem uma vantagem, é que nós podemos aumentar o número de amostras e, portanto, podemos melhorar a interpretação da saúde dos nossos solos, de realmente sabermos como é que eles se encontram. E, portanto, temos aqui outro método, que é o método que nós chamamos de método Biolog, porque é o método que foi dado a quem o criou, e que usou aquilo que se chamam umas ecoplacas. E o que é que são estas ecoplacas? Vocês veem aqui umas placazinhas de 96 poços, e estas placas de 96 poços trazem 31 substratos, e mais 3 pocinhos de controle, 31 substratos replicados 3 vezes, como vocês veem aqui. E além disso, trazem, ou seja, depois tem também 3 poços livres para a água, que é usado como controle. Além de trazer os substratos orgânicos, diferentes substratos orgânicos, vocês veem aqui, seja desde aminas, aminoácidos, a hidratos de carbono, ácidos carboxilos, uma mistura de substratos de carbono e depois substratos mais complexos, que são aqueles polímeros mais celulosos, etc., mais difíceis de degradar. Além de trazer esses substratos, traz um corante, que é um tetrazóleo, um cloreto de tetrazóleo, o que é que acontece a este corante? Então, o que é que as placas vêm preparadas e o que é que nós temos que fazer? Temos que preparar suspensões de solo, não é? Num tampão, uma solução tampão, e depois em cada um dos pocinhos desta placa colocar a nossa amostra, não é? Em todos os poços, colocar estas suspensões. E depois vamos acompanhar ao longo de 96 horas, vamos medindo a absorvância, ou seja, vamos medindo a cor que se vai formando em cada um dos nossos poços. O que é isto? O que é que esta cor quer dizer? Quer dizer que os micro-organismos que nós inoculamos com a nossa suspensão de solo da nossa amostra começaram a degradar estes substratos orgânicos, não é? E à medida que eles degradam, como isto são reações de oxidação-redução, não estou a querer complicar muito, não é? Mas à medida que eles degradam os substratos orgânicos, o corante está a ser reduzido, ou seja, está a receber eletrões, está a ser reduzido, e ao ser reduzido muda de cor, não é? E, portanto, é pela intensidade da cor que nós conseguimos perceber, e agora vocês olham aqui para este esquemazinho e veem que há poços que têm mais cor, há poços que não têm cor nenhuma e há poços que têm uma cor mais tenuzinha, ou seja, isto demonstra-nos o quê? Que os substratos estão a ser utilizados ou não estão a ser utilizados e além disso também nos mostra que há substratos que não estão de todos a ser utilizados, não é? Ou podem não estar. E, portanto, vai-se fazendo uma acompanhação da evolução da cor ao longo de 96 horas e depois conseguimos, uma das medidas muito simples que se faz depois podem-se fazer outras análises mais detalhadas, mas uma das medidas muito simples que se faz é medir a cor de todos os poços, ou seja, não nos interessa que substratos é que estão a ser usados, medimos a cor de todos os poços e fazemos um valor médio da cor, não é? da cor que se desenvolveu nas placas. E o que é que este indicador deste valor médio da cor total que se desenvolveu nas placas nos diz? Por exemplo, temos aqui um caso de estudo com campos de trigo, de um projeto em que estamos envolvidos, campos de trigo sujeitos a diferentes formas de gestão, ou seja, um está em modo convencional com irrigação,
O outro campo de trigo está em modo convencional, mas sem irrigação, ou seja, só recebe a precipitação da chuva, e temos um campo de trigo orgânico também sem irrigação. E aplicando este método, o que é que nós conseguimos perceber? Que a comunidade está ativa, ou seja, tem aqui um ponto de arranque, não é? Mas depois começa a usar os substratos e começa a desenvolver cor, portanto, metabolicamente ativa. Mas há aqui um campo, que é o campo sem irrigação, em modo convencional, mas sem irrigação, que tem diferenças significativas em termos de atividade metabólica relativamente aos outros campos. Portanto, aqui a atividade metabólica da comunidade microbiana está comprometida de alguma forma e certamente poderá ser pela falta da irrigação. Além disso, depois podemos ir fazer uma análise também ao longo do tempo, aqui temos para o tempo 0 até ao tempo 96, de como é que os substratos estão a ser utilizados, os diferentes grupos de substratos estão a ser utilizados pela comunidade microbiana. E o que é que nós percebemos aqui? Que, mais uma vez, este campo que está no modo convencional não irrigado, tem uma capacidade de utilização dos substratos e, portanto, há aqui um tipo de substratos que nem sequer está a conseguir utilizar. E podíamos agora entrar em discussões do que é que isto é, mas isto, mais uma vez, são substratos que estão ligados ao ciclo do azoto e isto dá-nos uma indicação que, neste campo aqui, o ciclo do azoto está comprometido e, portanto, agora é preciso perceber quais são as razões pelas quais isto está a acontecer. Portanto, o que é que este tipo de análises nos dá? Dá-nos a atividade metabólica e a saúde fisiológica da comunidade microbiana e depois dá-nos a sua diversidade funcional, não é? Porque se ela está a utilizar os substratos todos, se os está a utilizar de diferentes modos, então se quer dizer que não está a utilizar, então quer dizer que há funções desta comunidade que estão comprometidas, não é? Portanto, é preciso analisar as causas deste comprometimento. O próximo slide. Portanto, é um método fácil de executar, também relativamente barato e que também é interessante. No que refere à respiração do solo, não é? Também é um método interessante, também é fácil de realizar. É uma avaliação que se faz em 7 dias, ou seja, coloca-se o solo numa câmara completamente isolada. E o que é que vamos estar a medir? Vamos estar a medir o consumo de oxigênio e medimos o consumo de oxigênio porque se a câmara estiver completamente vedada, o que vai acontecer aqui dentro é que a comunidade microbiana está a respirar, não é? Ou seja, está a consumir o oxigênio que está aqui no ar e nos interstícios do solo e depois está a produzir CO2, não é? Está a produzir dióxido de carbono, mas o nosso dióxido de carbono vai ser aqui capturado por umas pastilhas de soda, portanto o dióxido de carbono vai ser capturado aqui tem aqui umas pastilhinhas neste recipiente, digamos, neste local onde colocamos as pastilhas e, portanto, o CO2 não vai ficar aqui livre e o O2 está a ser consumido. Então, o que é que vamos ter dentro do frasco? Vamos ter uma redução da pressão. E, portanto, o que se vai medir ao longo dos 7 dias é a redução da pressão dentro do frasco, que nos dá uma indicação da quantidade de oxigênio que está a ser consumido e que depois podemos converter também na quantidade de CO2 que foi libertado, mas que foi aqui, no fundo, aprisionado pelas pastilhas que aqui estão. E, portanto, é um parâmetro também muito sensível, não da diversidade da comunidade, mas também da sua atividade fisiológica, não é? E, mais uma vez, voltando aqui a este estudo, também contrariando a nossa hipótese, não se encontraram diferenças significativas nem na entrelinha nem na linha, dentro de cada um dos talhões, mas também não se encontraram diferenças entre os talhões das castas mais sensíveis e das castas menos sensíveis, portanto, com diferentes pressões de aplicação de produtos fitossanitários. Portanto, também nos dá aqui, é mais um indicador interessante relativamente, quando analisados em conjunto com todos os outros. O próximo, por favor. Estou quase a acabar. Outro método também muito interessante, fácil de realizar e que
neste caso aqui, outras duas variáveis, outro estudo. Este método é um método de avaliação da decomposição da matéria orgânica, que é feito através da incubação no solo de uns filtrozinhos de papel, uns filtrozinhos de celulose. E estes filtros de celulose são, obviamente, com réplicas para cada um dos pontos da amostragem, no tempo, não é? Estes tubos são incubados com o solo, o filtro, depois o solo por cima, que é para o filtro estar bem embebido no solo, e o que se vai acompanhar ao longo do tempo é a degradação deste filtro de celulose pela perda de peso, porque vocês veem que ele está a ser colonizado e vai perdendo peso, e portanto em cada tempo da amostragem vamos retirando o filtro e vamos avaliando a perda de peso do filtro como uma medida da capacidade do solo de decompor matéria orgânica. E portanto o que é que estamos a observar aqui também neste estudo, em que o objetivo era comparar talhões com enrelvamento espontâneo e com enrelvamento semeado, e também o que verificamos é que ao longo do tempo nunca se registaram diferenças em termos da capacidade do solo de degradar a matéria orgânica, ou seja, pelo menos qualquer um dos tipos de enrelvamento não introduziu essa capacidade da comunidade microbiana. O próximo, por favor. Outro método que se calhar vocês já ouviram falar e conhecem muito bem, que é o método da beit-lâmina, das beit-lâminas ou lâminas iscadas, fica assim um nome um bocado feio em português, mas que o que mede é a atividade alimentar da fauna edáfica, agora não é a diversidade, é a atividade alimentar. Em que é que isto consiste? Consiste em termos umas lâminas com 12 centímetros de comprimento, 16 orifícios, e é preparado um isco também muito simples, é um método também muito simples, mas é importante também sabermos bem aquilo que estamos a medir e a fazer. O isco é constituído por celulose, 70%, ou seja, na mistura a celulose corresponde a 70%, está aqui. Farelo de trigo, que deve estar bem macerado, para estar em partículas pequenininhas, e depois o carvão ativado, que serve só para, no fundo, formar ali uma cola nestes três componentes. Portanto, depois de misturar, umedecer e formar assim uma papazinha, que não deve estar saturada de água destes três componentes, o que vamos fazer é iscar as lâminas, ou seja, encher estes orifícios com o isco e colocá-las no campo. Qual é o princípio do método? O princípio do método é que se o isco, passado o tempo que as lâminas estão no campo, se o isco desaparecer, é porque foi consumido por invertebrados, e geralmente quem consome o isco destas lâminas são as minhocas, os enquitraídeos, os colêmbulos, são pequenos insetos, portanto são eles que conseguem consumir o isco que está nestas lâminas. O ensaio, para ser válido, 30% dos buracos têm que estar vazios no final do tempo de permanência no campo, e esses 30% pode ser avaliado a qualquer profundidade. Porquê? Porque geralmente o que fazemos é contar estes 16 buracos de 8 em 8, sendo que os primeiros 8 estão a 4 centímetros de profundidade no solo e os restantes 8 vão até 8 centímetros de profundidade. Portanto, podemos avaliar os primeiros 30% nos primeiros 8 buracos ou os primeiros 30% nos segundos 8 buracos. Portanto, ou o nosso local de referência, se nós tivermos um local de referência, ou pelo menos um dos nossos locais de estudo, tem que ser usado para validar o ensaio, e, portanto, 30% dos buracos no final do tempo têm que estar vazios. Senão o ensaio não foi válido e tem que ser repetido. Mais uma vez, é um ensaio que devemos fazer na primavera ou no outono, porque é quando a atividade biológica é mais intensa, e em determinadas regiões temos que fazer um pré-teste, que é saber para eu ter a certeza quanto tempo é que eu devo ter as lâminas no campo para que o ensaio seja válido. Eu posso fazer primeiro um pré-teste, que é para determinar esse tempo, quer dizer que eu vou ter que colocar lâminas em diferentes grupos de lâminas para tirar ao fim de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não é? E para ter a certeza quanto tempo é que elas têm que estar no campo para validar o ensaio, não é? Estou a ver aqui um comentário giro de uma t-shirt, sim, já lá vamos. E, portanto, o número de lâminas que se colocam no campo, quantos pontos é que se colocam, isso também depende um bocadinho do estudo, não é? Obviamente, geralmente 5 a
a 10 lâminas por cada ponto, não é? Próximas umas das outras. Geralmente colocamos 2 a 2, que é para ser fácil de as encontrar. E depois cada ponto 5 a 10 lâminas e depois diferentes pontos consoante a dimensão da área que estamos a estudar, as variáveis, etc. O próximo, por favor. Portanto, só para vos mostrar um resultado da importância do pré-teste, neste estudo aqui vocês verificam que isto é, estamos a medir os buracos vazios, a percentagem de buracos vazios. Isto é a percentagem, vai até 100%, eu cortei aqui parte porque a figura era muito grande. Portanto, estão a ver que aqui foi o pré-teste, ao fim de 7 dias as atividades eram muito baixinhas, não é? No campo, portanto o ensaio com 7 dias não validava e fizemos isto no outono, no inverno, na primavera e no verão. E nenhuma das estações do ano o ensaio validava só com 7 dias. Podemos passar ao próximo. E aqui já esteve 14 dias, portanto o ensaio já validou, e o mais interessante é que a melhor estação do ano para nós percebermos claramente as diferenças foi o outono. Ou seja, no outono foi o período em que tivemos mais atividade, alguns casos veem que chegamos quase aos 100% de atividade, isto é, a escala é de 0 a 100, e portanto quase 100% dos buracos vazios. E é no outono que nós conseguimos claramente distinguir os nossos pontos de amostragem. Isto foi um trabalho que foi feito numa área contaminada, em que os diferentes pontos de amostragem tinham diferentes níveis de contaminação, e nós percebemos que, por exemplo, neste local B, D e G, a atividade da fauna edáfica estava completamente comprometida, independentemente da estação do ano em que o ensaio foi realizado, não é? E, portanto, nos outros pontos a atividade já era elevada. Aquilo que nos permitiu perceber é que, por exemplo, se nós só lá tivéssemos ido, se calhar na primavera, não tínhamos sido tão bons a detectar diferenças como tendo ido no outono. Portanto, é primavera e outono, pelo menos não conseguirmos fazer nas 4 estações do ano, primavera e outono, é fundamental para repetir este ensaio. O próximo, por favor. E estou mesmo a acabar, pronto, já vos vou libertar. Então, e porquê protocolos padronizados? Ora, quando nós estamos a padronizar, não é? Ou seja, quando se estão a desenvolver protocolos padronizados, na verdade aquilo que nós estamos a implementar são normas técnicas, não é? Ou seja, um protocolo padronizado é um protocolo que descreve todo o procedimento com o maior detalhe possível, não é? Para, no fundo, ele possa ser repetido, para que haja repetibilidade, não é? E que se possam comparar resultados ao longo do tempo, ao longo dos locais onde estamos a estudar, de uns estudos com os outros. Portanto, eu consigo comparar os meus resultados com os resultados de outro estudo se tivermos usado protocolos padronizados e se tivermos seguido à regra aquele protocolo padronizado. Se tivermos usado protocolos padronizados, nós sabemos que os nossos resultados são comparáveis porque fizemos exatamente o ensaio ou a medição exatamente do mesmo modo, não é? Desde a recolha da amostra, à conservação, depois à fase analítica, fizemos tudo de forma igual. Portanto, podemos comparar resultados. Portanto, estas normas ISO, e quando eu falo de ISO, porque a ISO tem maior diversidade de normas, mas também há normas OCDE, há normas Glosolan. Vantagem das normas OCDE e Glosolan é que ainda por cima as ISO, infelizmente, são pagas e bem pagas, é uma das grandes limitações, mas OCDE e Glosolan são protocolos que estão livres na internet, ou seja, é uma grande preocupação da Glosolan, que é uma rede de laboratórios da FAO, que é tentar produzir protocolos que possam ser acessíveis a todos, para que, até para países com mais dificuldades financeiras, também não sejam impossibilitados de fazer as medições como deve ser, não é? Mas, obviamente, que a Glosolan tem feito um excelente trabalho, mas que não tem a diversidade de protocolos padronizados ainda que a ISO tem. Mas devemos sempre procurar, não é? Quando estamos à procura, dei-vos os exemplos da ISO, mas devemos sempre procurar nos protocolos do OCDE e nos protocolos da Glosolan se existem protocolos para os mesmos procedimentos, porque, obviamente, que havendo, são livres, é só fazer o download na internet e, portanto, é sempre preferível. Isto para dizer o quê? Que
são extremamente importantes para harmonizarmos procedimentos, para conseguirmos comparar os resultados, ou seja, garantir a sua reprodutibilidade e a sua repetibilidade. E porquê? Porque, além dos procedimentos estarem detalhados, eles foram alvo de ensaios interlaboratoriais, o que quer dizer que foram validados, e, portanto, estão sempre a ser atualizados, portanto, é a garantia de uma boa análise, é a garantia da qualidade dos nossos resultados e portanto, dá-nos outra confiança, não é, nas nossas conclusões. O último, por favor. Portanto, muito obrigada a todos e eu passava só um à frente, Maísa, desculpe, só para vos falar um bocadinho deste projeto do AgriFood. É um projeto em que nós estamos envolvidos, em que queremos desenvolver centros os COVs, que são os Centros de Excelência Vocacional. No fundo é para interagir também com todos os stakeholders ligados ao setor agroalimentar. Maísa, pode avançar, por favor? Eu vou saltar, não vou entrar em detalhes, vou só à parte final, ao último slide de todos, por favor. Pronto, é um projeto europeu, onde temos vários parceiros europeus e parceiros nacionais, nós, o Green do Porto, a Universidade do Porto, o Instituto da Qualidade, o Collab Food for Sustainability, a BGI, e agora pode avançar. Pode avançar, eu falo. Pronto. Resumindo e concluindo, se quiserem integrar o COV, a entrada é livre. Nós ainda estamos a desenvolver materiais e desenvolver ações. Se vocês quiserem integrar sem qualquer compromisso, a vantagem é que depois também podem ter conhecimento de outras ações que estão a ser desenvolvidas e de uma plataforma que está em desenvolvimento, que ainda não foi posta online, mas onde também estamos a desenvolver algum material educativo e informativo para ficar lá disponível para quem quiser, na verdade, ir sabendo um pouco mais sobre temas diversificados. E é tudo. Muito obrigada pela paciência, que isto foi bem mais do que era suposto. Por mim é tudo. Obrigada. E agora, se quiserem fazer perguntas... Obrigada, professora. Eu peço desculpa, não tenho estado a acompanhar as perguntas aqui no chat. Vou tentar aqui apanhar, como tenho estado aqui a partilhar, estou assim um bocadinho perdida no chat. Estava a ver aqui o teste da cueca, assim, é uma forma engraçada, mas é engraçado, sim. Também há o teste também há o teste do saquinho do chá, não é? Mas pronto, são formas de facto engraçadas para ir avaliando a decomposição da matéria orgânica, não é? Mas que nem sempre são fáceis de padronizar, nem de comparar resultados, sim, mas dão alguma indicação. Estou aqui no da t-shirt. Eu peço desculpa, mas perdi-me mesmo aqui no chat. Pronto, também quero aqui dizer, enquanto tento fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que nós vamos disponibilizar esta informação toda no site do SAF e do Grupo Aquis, e também que eu irei disponibilizar o formulário, o segundo formulário que têm que preencher para obter o certificado. Vou-vos enviar por e-mail, espero ainda conseguir-vos enviar, para vocês preencherem com mais calma, e esse podem entregar, submeter no final do domingo, final do dia, ou segunda, máximo segunda de manhã. E pronto, eu vou tentar hoje ainda enviar-vos isso. Agora, tenho aqui... A matéria orgânica dos solos ibéricos é ancestralmente baixa, mesmo antes da agricultura altamente industrializada. Levamos anos a fazer subir ligeiramente o teor de matéria orgânica. Como pode ser este parâmetro indicador de saudabilidade do solo? Pergunta. A biodiversidade, percebo. O teor de matéria orgânica continua a ser um mistério. Sim, o teor de matéria orgânica, só isso dava um webinar, não é?
porque sim, há solos naturalmente pobres em matéria orgânica, até porque estamos num clima mediterrâneo, não é? E depois também tem a ver com o tipo de solo, e o problema é que também temos que refletir sobre a matéria orgânica que nós andamos a incorporar no solo, não é? Porque há alguma matéria orgânica que é nós temos que é muito lábil, que se degrada com muita facilidade. E que, portanto, às vezes estamos a adicioná-la e ela vai permanecer ali pouco tempo, ou seja, há determinados tipos de matéria orgânica que são um bom fertilizante, porque é uma matéria orgânica que é facilmente usada pela comunidade microbiana, mas que não é não é uma boa matéria orgânica para armazenar carbono no solo, não é? Porque ela degrada-se rapidamente. E, portanto, o indicador matéria orgânica é um indicador muito bom, mas também temos que ter cuidado com a prática que andamos a implementar, porque às vezes, de facto, podemos andar anos e anos e anos e nada se altera, porque tem a ver com a natureza da matéria orgânica que estamos a adicionar ao solo. Isso já está mais ou menos bem estudado. E depois também temos que perceber que não existe um fim limitado, ou seja, o solo não vai suportar toda a matéria orgânica que nós lá queremos meter, não é? Portanto, quando falávamos há bocado nos limiares e o target, onde é que nós queremos chegar, não é? O target não fica no infinito, não é? Portanto, o próprio solo, a textura do solo também limita a quantidade de matéria orgânica que ele consegue reter, não é? Isso também é importante. A questão dos indicadores biológicos, qual é a dificuldade? A dificuldade é que a vantagem deles é que eles respondem rapidamente, os indicadores físicos e químicos demoram muito mais tempo a responder, são muito mais estáveis, digamos, mas depois eles também respondem a tudo, não é? Respondem a qualquer prática, respondem aos tratamentos fitossanitários, respondem ao clima. E, portanto, é por isso é que os desenhos da amostragem também devem ser feitos com cuidado, porque se não chegamos ao fim não conseguimos tirar conclusões, porque eles são muito variáveis, não é? Não sei, penso que era esta a questão, não é? Professora, também tenho aqui uma questão que foi colocada mais ou menos ao início, ou quase ao início, que o que significa transeptos? Pois, olha, uma excelente pergunta. Porque em inglês dizem-se os transects, mas nós não temos tradução para o português. Nós traduzimos em transeptos, mas na verdade, se formos ao dicionário, eu explico sempre isto aos meus alunos, que é para eles não dizerem que eu estou a dizer coisas erradas, e que aí foi boa a pergunta. Porque se formos ao dicionário de português, um transepto é nas igrejas góticas que têm uma arquitetura em cruz, o transepto é aquela parte da igreja que é horizontal à ala dominante da igreja, não é? Isso é um transepto. Mas no campo, um transepto, nós não conseguimos traduzir, não temos o transecto em português, portanto traduzimos para transepto, mas um transepto é uma linha reta, onde nós vamos tendo pontos ao longo daquela linha. Pronto, é isso. Tenho aqui também uma que foi colocada agora mesmo, que entende por carbono morto. Carbono morto? O carbono morto, o do inglês, diz-se necromassa. Porquê? Porque nós temos matéria orgânica no solo, não é? E a comunidade microbiana vai degradar essa matéria orgânica, mas porquê que os micro-organismos degradam a matéria orgânica? Não é para nos agradar, não é? Eles degradam a matéria orgânica porque eles também são feitos de carbono, azoto, etc. E, portanto, a matéria orgânica é o alimento deles, não é? Eles degradam a matéria orgânica para ir buscar estes componentes da sua biomassa. Só que os micro-organismos também morrem, não é? E quando morrem, o carbono fica na forma de carbono morto, não é? Ou seja, o carbono morto é o carbono que faz parte da biomassa morta que está no solo e pode ser biomassa microbiana, não é?
Portanto, quando há degradação da matéria orgânica, no fundo, a matéria orgânica está a passar de resíduos de plantas, mortos, de outros seres vivos, para a biomassa microbiana, e depois os micro-organismos também morrem e está a voltar a ser carbono morto. Não é? Portanto, é esse o sentido. Temos também aqui alguém para explicar melhor a técnica da t-shirt. Olhem, se querem que eu vos diga, eu nunca me debrucei muito sobre o assunto, porque acho giro, acho uma ideia muito gira do ponto de vista de comunicação, da importância da degradação, até do ponto de vista da comunicação, tem várias mensagens que pode passar. Mas será uma t-shirt de algodão, tem que ser algodão puro, porque se for uma t-shirt que tenha poliéster ou qualquer coisa já vai ser difícil degradar, e eu não sei se tem isso, devem ter, quem faz esse teste tem isso em consideração, mas eu acho que é uma forma muito interessante de demonstrar o que é que acontece à matéria orgânica, não é? Se a t-shirt for algodão, é material vegetal, quando entra no solo vai ser degradada, porque fundamentalmente vai ter fibras de celulose, não é? Vai ser degradada, e depois eu presumo que quem faz este teste coloca a t-shirt em vários tipos de solo, que é para mostrar às pessoas que nos solos aquela t-shirt vai desaparecer mais depressa do que noutros, não é? Portanto, vai ser quem fala da t-shirt fala da cueca, não é? E os sacos de chá, como eu tinha dito há pouco. Portanto, consegue-se demonstrar, eu acho que do ponto de vista comunicacional é muito interessante, não é? Mas pronto. E o saco de chá também é um método que foi implementado e que é interessante, já faz mais sentido, porque tem a ver também com uma cópia de um método que também está padronizado. Qual é o problema do saco de chá? É que temos que usar sempre o mesmo tipo de chá, sempre os mesmos saquinhos, etc. Também se pode fazer com lã de ovelha, sim. Tudo que seja orgânico pode ser usado para este tipo de ensaio, mas eu acho que estes métodos são muito giros do ponto de vista comunicacional. Agora, assim, do ponto de vista de monitorização da saúde do solo, já se calhar já não são ideais. Então, não tenho aqui, pode-me ter passado, não encontro aqui mais nenhuma questão. Se alguém quiser ainda colocar mais alguma questão aqui no chat, por favor, que eu faça. Podem lhe enviar e depois partilha comigo. Podem também enviar para o e-mail da rede algumas questões que queiram ver esclarecidas, que eu depois faço chegar à professora Ruth e envio-vos para vocês depois. Pronto, aqui para resumir, que eu hoje não comuniquei muito a questão dos questionários, porque também não consegui. Há 2 questionários para obterem o certificado, têm que responder a 2 questionários, um deles é da avaliação dos conhecimentos, que é até ao final da sessão de hoje, e o segundo é o de avaliação da ação, que esse podem só entregar no final de domingo à noite. Eu vou fazer chegar esse também da avaliação por e-mail às pessoas que já saíram, para terem também acesso a esse questionário, e quem quiser também já tem aqui esse questionário, o link para ele, e fica já despachado, salvo seja, desta situação. Portanto, penso que não tenho mais nada a dizer-vos. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Okay, não parece que tenha. Então só me resta agradecer à professora, que sei que a sua agenda é muito, muito cheia, e sei que fez um grande sacrifício para estar aqui disponível esse bocadinho aqui connosco, mas sei que faz com gosto, eu sei perfeitamente. Muito obrigada, professora. Está aqui no chat das pessoas que escreveram que gostaram muito. Obrigada. E eu reforço a opinião. E pronto, quero-vos dizer que agora em janeiro irão ocorrer mais webinars, principalmente relativamente ao tema do solo. Ainda não tenho uma data definida, mas a partida será logo no início virado mais. Todos sabemos que o solo é um tema gigantesco. E vamos ter aqui vários subtemas para vos transmitir relacionados com o tema do solo.
Vamos, no início de janeiro, iremos ter uma ação mais virada para a parte da fertilidade e de cálculos de fertilidade, que eu sei que também é importante para quem anda no campo e precisa dessa informação, mas eu ainda não tenho data definida, mas assim que tiver, depois comunico a todos os que tiverem interesse para se inscreverem. Pronto, quero agradecer também a presença de todos e desejo boas festas a todos aqui presentes. Obrigada, professora. Também da minha parte, obrigada pela paciência, pela atenção e um Natal feliz para todos também. Então, Pronto. boa tarde. Adeus a todos. Obrigada. Adeus.